Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui à nossa série Crenças Populares, série onde nós estamos estudando este livro aqui, escrito pelo teólogo Samuel Bacchiocchi, O que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Já estamos aqui no nosso 7º episódio dessa série, que tem um total de 8 capítulos, baseados nesse livro. No último nós estudamos sobre a doutrina da adoração à Virgem Maria, e nós entendemos ali que essa adoração à Virgem Maria, ela não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Se caso você perdeu algum episódio dessa série, você pode ter acesso aí à playlist que foi criada no canal, e assim você pode acompanhar os outros estudos. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui na introdução desse capítulo 7 está escrito o seguinte: muitas igrejas protestantes da atualidade ensinam a doutrina uma vez salvo, salvo para sempre. A ideia básica é a seguinte: depois que a pessoa se torna filha de Deus, nenhum pecado que venha cometer lhe faz perder a salvação. Muitas pessoas acham essa doutrina confortável porque, em essência, ela as exime de toda responsabilidade pessoal em seu relacionamento com Deus. Então, meus amigos, muitas pessoas hoje, por incrível que pareça, acreditam nessa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, e utilizam como base alguns textos bíblicos. Eu vou mencionar apenas 2 aqui para nossa reflexão. Um deles está em Romanos, no capítulo 8, versos 28 e 29, que diz o seguinte: Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa palavrinha predestinou aparece aqui no verso 29, e algumas pessoas acreditam então que Deus, de antemão, ele predestinou pessoas para serem salvas e para se perderem. Isso também é chamado de predestinação irresistível. Ou seja, aqueles que Deus predestinou para se salvarem, independente do que a pessoa faça, ela vai ser salva. E aqueles que Deus predestinou para se perder, independente do que a pessoa faça, ela também vai se perder. Então você veja o absurdo que é esse tipo de doutrina, que eu acredito que, dentre muitas heresias que são pregadas no cristianismo hoje, essa é uma das, pelo menos para mim, é uma das mais absurdas. Porque vamos pensar o seguinte: o Satanás, ele foi predestinado para se perder. Então a culpa não é dele. As coisas que ele fez, as atitudes erradas, as decisões erradas que ele tomou, não é culpa dele. Deus já predestinou ele para se perder. Então você veja como essa doutrina é uma doutrina satânica mesmo, porque ela distorce totalmente o caráter de Deus e a justiça de Deus. Se Deus me predestinou para me salvar, independente do que eu faço ou deixo de fazer, eu vou me salvar. Eu posso roubar, matar, adulterar, me prostituir, fazer aí o que eu quiser, porque eu estou salvo. E nada do que eu fizer tem o poder de me tirar aí a salvação. E um outro texto também que é muito utilizado para dar embasamento a essa crença falsa de uma vez salvo, salvo para sempre, está lá em Efésios, no capítulo 1, versos 4 e 5, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, mais uma vez, essa palavra predestinou aparece aqui no verso 5 de Efésios 1. Então aqui as pessoas mais uma vez dizem que Deus, antes da fundação do mundo, predestinou algumas pessoas para se salvarem e outras para se perderem. Mas será que é esse o contexto aqui do que está escrito nesses 2 textos que nós lemos? Romanos 8, 28 e 29, Efésios 1,
4 e 5? Ou está dizendo aqui que Deus ele nos predestinou? Sim, ele nos predestinou a todos para serem salvos. Só que as pessoas elas podem escolher serem salvos ou não. É exatamente o que está escrito. Gente, é tão claro o texto. Não tem muito que a gente discutir, não tem muito que a gente ficar inventando história. Deus, ele escolheu todos para se salvarem. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, e o verso 16, que é um dos textos mais queridos da Bíblia, né? É um texto lindo, onde o João escreveu, né? Palavras do próprio Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz para todas as pessoas que quiserem receber a salvação através do seu sacrifício. As pessoas podem receber. Agora, isso não é irresistível. Uma vez eu aceitei Jesus lá atrás, eu tenho que continuar aceitando todos os dias. Porque existe sim a possibilidade de eu me afastar de Deus e eu me perder. Não existe essa ideia de que eu vou, uma vez salvo, independente do que eu faço ou deixo de fazer, eu vou me salvar. Isso não existe. A Bíblia, em momento algum, ela diz isso. E as pessoas ficam inventando realmente história e ficam querendo achar, né, ideias onde a Bíblia não diz. E o pior ainda é você dizer que Deus predestinou pessoas para se perderem. Não é assim que Deus... Quer dizer que Deus ele cria pessoas, ele é o criador de todas as coisas, ele cria seres para se perderem, para só fazerem o mal. Realmente é confuso. Isso é muito confuso. Eu me lembro de uma música que eu ouvi há um tempo atrás, de um cantor chamado Raul Seixas. E Raul Seixas ele tem uma música chamada Judas. O título da música é Judas. E a letra da música fala ali sobre o apóstolo que traiu Jesus. E ele diz assim, em uma parte da música, que Cristo escolheu Judas para o trair. Mais ou menos essa ideia aqui do que a gente está conversando sobre a predestinação. Ou seja, não foi Judas que usou ali o seu livre-arbítrio para entregar Jesus ali aos romanos e a partir dali Jesus entregou, né, para os líderes judeus, depois para os romanos, Jesus foi morto ali na cruz. Não, Jesus escolheu Judas para o trair. Quer dizer, então a culpa não é de Judas. Então olha que absurdo, que coisa medonha essa ideia. Que Deus é esse que escolhe um dos apóstolos para poder o trair, ou predestinou para que aquilo já acontecesse? Alguns podem dizer assim, mas Deus ele sabia que Judas o iria trair. Sim, Deus ele é onisciente. É a mesma coisa que eu vendo uma pessoa fumando, eu posso dizer para ela que a pessoa vai pegar câncer. É que eu sei que a pessoa vai pegar câncer. Deus ele sabe que todos nós somos pecadores, ele conhece o fim desde o princípio, mas isso não interfere nas nossas decisões. Hoje nós temos o poder de decidir permanecer em Cristo ou não. E todas as escolhas que nós temos têm peso para a eternidade. Isso não há dúvida nenhuma. Então aqui na conclusão, né, desse estudo sobre uma vez salvo, salvo para sempre, Samuel Bacchiocchi ele escreve o seguinte, lá na página 318. Muitos cristãos de hoje acreditam amplamente, ou aceitam amplamente, a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, porque ela os exime de sua responsabilidade pessoal pela salvação eterna. Os cristãos são ensinados a crer que sua salvação eterna está garantida, porque depende da eleição divina e não da escolha humana. Então, o quanto essa doutrina tem causado mal para muitas pessoas, né? Pessoas que acham que Deus as predestinou para serem salvas e elas vivem uma vida relaxada, sem compromisso, uma hora está na igreja, outra hora não,
e elas sabem que uma hora ou outra elas vão tomar uma decisão ali e vão voltar para a igreja, vão aceitar Jesus novamente, porque Deus as predestinou para isso. Só que o que Jesus ele ensina é totalmente o contrário. Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz dia após dia e o seguir. Então a nossa decisão tem que ser diária. Ontem eu aceitei Jesus, eu estou salvo, hoje tenho que aceitar de novo. Eu tenho que renovar o meu compromisso com Cristo, permanecer nele. Porque se eu me afastar, eu estarei perdido. Então que essa seja a nossa verdade, a verdade conforme está na Bíblia, que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Nós somos predestinados, sim. Todos são predestinados para se salvar. Mas eu posso rejeitar essa salvação, porque eu tenho livre-arbítrio. Deus me dotou com essa capacidade, o poder de escolha. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus. E no próximo episódio, será o último da nossa série aqui do livro Crenças Populares, nós vamos estudar sobre batismo infantil. Então não perca, acompanhe conosco, um forte abraço, que Deus abençoe você e também a sua família.